E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos dar sequência ao estudo da superposição de movimentos harmônicos simples, tratando posteriormente do fenômeno de batimentos. Vamos admitir, portanto, a existência de dois movimentos harmônicos simples que ocorrem na mesma direção, porém com frequências angulares diferentes. Desta forma, considere que x1 em função do tempo t, representa a posição de uma partícula que descreve um MHS1. x1 em função do tempo t, portanto, vai ser A1 cosseno de ômega 1t mais φ1. De forma análoga, x2 em função do tempo t representa a posição de uma partícula que descreve um movimento harmônico simples 2. Logo, nós vamos obter A2 vezes o cosseno de ômega 2t mais φ2. Eu vou admitir, sem perda de generalidade, que as amplitudes desses dois movimentos na direção do eixo x são iguais a A. Portanto, A1 é igual a 2, que é igual a A. E, ao mesmo tempo, os ângulos de fase inicial de cada movimento são iguais a 0 grau. Sendo assim, a gente obtém que x1 em função do tempo t é igual a A vezes o cosseno de ômega 1t e x2 em função do tempo t é igual a A vezes o cosseno de ômega 2t. Nosso propósito aqui é o de obter x em função do tempo t dado pela soma x1 mais x2. Bom, efetuando essa soma, a gente obtém que essa superposição é igual. Então, nós temos A multiplicando o cosseno de ômega 1t mais o cosseno de ômega 2t. Eu vou admitir agora que ômega barra é a frequência angular média, dada por ômega 1 mais ômega 2 sobre 2. Vou admitir também que ômega 1 é maior que ômega 2 e, portanto, delta ômega é ômega 1 menos ômega 2 e, portanto, é maior do que zero. Bom, a partir dessas considerações, vemos que ômega 1 é igual a ômega barra mais delta ômega sobre 2 e ômega 2 é igual a ômega barra menos delta ômega sobre 2. Levando esses dois resultados na expressão acima, vemos que x em função de t é igual. Então, nós temos A que multiplica o cosseno de ômega 1t. Ômega 1 aqui se encontra, então nós temos ômega barra t mais delta ômega t sobre 2 mais o cosseno de ômega 2 vezes t. Ômega 2 aqui se encontra, então nós temos ômega barra t menos delta ômega t sobre 2. Desenvolvendo o cosseno do arco duplo, a gente obtém que x em função do tempo t é igual. Então nós temos o cosseno de ômega barra t vezes o cosseno de delta ômega t sobre 2 menos o seno de ômega barra t vezes o seno de delta ômega t sobre 2 mais, desenvolvendo esse cosseno agora. Então, nós temos o cosseno de ômega barra t vezes o cosseno de delta ômega t sobre 2 mais o seno de ômega barra t
vezes o seno de delta ômega t sobre 2. Observe no quadro, portanto, a expressão obtida e o cálculo realizado até aqui. Analisando esse termo entre colchetes, vemos que seno de ômega barra t vezes o seno de delta ômega t sobre 2. Esse termo desaparece, consequentemente, x em função de t é igual. Esse termo aparece duplicado, portanto, 2 vezes a vezes o cosseno de delta ômega vezes t sobre 2 vezes o cosseno de ômega barra t. Essa expressão ela é válida quaisquer que sejam os valores de ômega 1 e ômega 2. Uma situação particular importante que nos leva ao fenômeno de batimentos ocorre quando, então vamos às considerações, ocorre quando delta ômega, que aqui se encontra, é muito menor que ômega barra, ou seja, o fenômeno de batimentos ocorre quando ômega 1 e ômega 2 possuem valores muito próximos. Portanto, nessas duas condições, a gente observa o fenômeno de batimentos. Vamos, portanto, analisar essa expressão dentro desse contexto. Para fazer isso, eu vou arrumar um espacinho no quadro, já estou de volta. Dando sequência, observe no quadro, portanto, a expressão obtida há pouco. Lembre-se que ela permanece válida quaisquer que sejam os valores de ômega 1 e ômega 2. Agora, para que a gente possa observar o fenômeno de batimentos, é necessário que ômega 1 e ômega 2 tenham valores muito próximos, de forma que ômega barra seja muito maior que delta ômega. Levando essas condições na expressão em destaque, a gente obtém que x em função do tempo t é igual a azinho em função do tempo vezes o cosseno de ômega barra t, em que azinho em função do tempo é igual a 2a cosseno de delta ômega t sobre 2. Azinho em função do tempo vai representar para nós uma amplitude que varia com o passar do tempo. Vamos agora analisar cada uma dessas funções separadamente para que a gente possa compor os dois raciocínios e representar graficamente de forma qualitativa o fenômeno de batimentos. Note o seguinte: ômega barra representa uma frequência angular elevada. Logo, a frequência das oscilações é elevada. Consequentemente, o período fica reduzido. Portanto, essa função senoidal nos diz que, em um pequeno intervalo de tempo de análise, existem um número muito grande de oscilações. Agora, essas oscilações estão envolvidas por uma capa, por uma envoltória, dada pela amplitude azinho que varia com o tempo. Perceba que a frequência angular de azinho em função do tempo t é baixa. Consequentemente, se a frequência angular é baixa, a frequência das oscilações é baixa, consequentemente o período é elevado. Logo, essa função senoidal nos diz que, para você observar uma oscilação completa, o intervalo de tempo tem que ser relativamente maior. Compondo essas duas ideias, esses dois raciocínios, a gente obtém o seguinte gráfico. Vamos construir primeiro a envoltória, essa capa das oscilações que aparecem em cosseno de ômega barra t. Então você vai observar qualitativamente algo do tipo. Perceba que eu estou colocando aqui uma oscilação que leva um tempo considerável para acontecer. Dentro dessa capa, dentro dessas oscilações no tempo, você vai observar as oscilações que surgem na função cosseno de ômega barra t. Conforme eu disse há pouco,
ômega barra é elevado, consequentemente a frequência f é elevada e, portanto, o período é reduzido. Logo, em certo intervalo de tempo, você vai observar um número muito grande de oscilações. Logo, o gráfico qualitativamente tem esse aspecto. Muito bem. A partir da construção realizada, vemos que o gráfico na cor amarela representa como x varia com o passar do tempo, já o gráfico na cor branca representa a modulação da amplitude, ou seja, representa como A varia com o passar do tempo. Por definição, se você quiser determinar a frequência de batimentos, ou melhor, o período de batimentos a partir do gráfico, basta medir essa distância temporal, a distância entre dois zeros consecutivos de Azinho em função do tempo. Sendo assim, essa medida que eu aqui ilustro no gráfico representa justamente o período de batimentos, que eu vou representar por ΔT bate. Muito bem? Agora, se você quiser determinar o período das oscilações de x em função do tempo t, conforme vimos no estudo de oscilações, basta medir essa distância temporal, a distância entre dois mínimos consecutivos ou entre dois máximos consecutivos no gráfico representado pela cor amarela. Portanto, aqui nós temos justamente o período médio t barra das oscilações de x em função do tempo t. Vamos agora determinar uma expressão para o período de batimentos. Conforme sabemos, ômega é igual a 2π vezes a frequência f. Logo, delta ômega é igual a 2π vezes a frequência de batimentos. Consequentemente, a frequência de batimentos, também obtida por F1 menos F2, é igual a delta ômega sobre 2π. Consequentemente, o período de batimentos nada mais é do que o inverso da frequência de batimentos. Então vamos dar aqui o devido destaque a essas duas expressões. Se você quiser agora determinar o período médio das oscilações de x em função do tempo t, basta recorrer a ômega barra. Ômega barra é igual a 2 vezes π vezes a frequência média f barra. Consequentemente, essa frequência média é dada por ômega barra sobre 2π e, portanto, o período médio dessas oscilações é o inverso da frequência média. Então, observe no quadro as expressões obtidas e a pequena análise realizada até aqui. Para finalizar o vídeo, vamos considerar um exemplo de batimentos que consiste em fazer vibrar dois diapasões de frequências próximas. O primeiro possui frequência igual a 439 Hz e o segundo, frequência igual a 441 Hz. Colocando esses dois diapasões para vibrar simultaneamente, você vai ouvir uma frequência média, ou seja, você vai ouvir a nota Lá. No entanto, a intensidade com que você vai ouvir a nota Lá vai variar com o passar do tempo de acordo com a amplitude Azinho em função do tempo t. Lembre-se que ela modula as oscilações do cosseno de ômega barra t. Sendo assim, a partir dos dados fornecidos, você obtém uma frequência de batimentos igual a F2 menos F1, neste caso, portanto, nós temos 2 Hz, o que nos fornece um período de batimentos igual ao inverso de 2 Hz, portanto, meio segundo. Consequentemente, nesse experimento, você vai ouvir a nota Lá
com uma intensidade que passa por mínimos consecutivos periodicamente, ou seja, a cada meio segundo. Com isso, eu encerro este estudo. Até a próxima!